A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje nós estaremos abordando Algo de Valor, parte 3. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vamos lá? Diz ali: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha 5, recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes
a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós sabemos como é importante estar alinhado com a Tua vontade, com o Teu reino, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos ter esse azeite, nós queremos ter a nossa vida diante da Tua presença com o Teu Espírito Santo, nós queremos ter no nosso coração, na nossa mente, marcas do Evangelho, meu Pai, marcas de que nós somos Seus filhos, separados para Te servir e Te adorar. Porque tudo aquilo que nós fazemos e adoramos, meu Pai, isso se torna em nossa vida uma marca, um selo. Por isso nós queremos, Pai, a cada dia mais adorar o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ok? Eu sei que muitas pessoas conhecem, já leram várias e várias vezes esta passagem das virgens, né? Com as lâmpadas, as tolas e as prudentes. Mas o mais importante aqui são para aquelas pessoas que também não conhecem essa passagem. Existem pessoas, você acredita, que ainda nunca ouviram essa palavra, nem sabe que existia essa passagem. E existem aqueles que ouviram a passagem, mas parece que não caiu a ficha. Parece que eles não entenderam do que se trata realmente o que está acontecendo aqui. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte: eram pessoas que estavam carregando lâmpadas para iluminar com azeite, que naquela época o azeite era usado para fazer com que mantesse acesa a lâmpada. Isso é, colocava-se azeite dentro dessa lâmpada, né? E nessa lâmpada colocava-se fogo, e o fogo fazia com que o azeite queimando ficasse iluminando aquele lugar, ou próximo da pessoa que estava ali. O que você precisa entender é o seguinte: nós estamos vivendo num mundo onde não existe um azeite. O azeite na Bíblia é considerado como o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. E nós sabemos que o mundo não tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles não glorificam a Deus. Eles não valorizam o Deus que criou eles. Eles valorizam tudo. Tudo para eles é de valor. Às vezes até mesmo a lâmpada que eles carregam, o azeite que eles estão carregando, né? Tudo que eles têm é valor alto para eles. Até mais do que Deus. Então o que acontece? Essas pessoas, por não valorizarem a Deus como ele deve ser valorizado, afinal de contas, ele é o Criador de todas as coisas, não é verdade? O respeito que nós costumamos ter por pessoas que ocupam cargos na terra e que nos oferece algo, né? Por exemplo, você trabalha para alguém, essa pessoa é teu patrão, teu chefe, você procura tratar com o máximo de respeito e de consideração para que você não perca o seu emprego, para que você não seja mandado embora, para que você não perca aquela regalia que ele está te oferecendo. Às vezes você trabalha com clientes e tem determinados clientes que eles são excelentes para se trabalhar. Esses clientes, você não trata eles de qualquer jeito, você não faz as coisas de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Agora eu te pergunto, se essas pessoas humanas na Terra que nos dão coisas materiais, nós costumamos tratar de uma maneira digna, valorizamos essas pessoas, o que você acha que acontecerá com aqueles que não estão valorizando aquele que criou ele? Sim, o Deus que criou essas pessoas, o Deus que formou essas pessoas, o que você acha que vai acontecer com essas pessoas que não estão valorizando a Deus como deveriam? Valorizam o líder da igreja, valorizam as crenças que o líder prega, mas não querem buscar a Deus nem conhecer o Deus
Aí quando eles vão chegar para Deus, vão falar assim, olha, o líder me ensinou isso. O líder me passou isso daí, o meu líder da igreja. Foi ele que me ensinou a te adorar desse jeito. Claro que Deus não vai dar ouvido. Você precisa da lâmpada, você precisa do azeite. A lâmpada para que você possa colocar o azeite para que você possa manter acesa a chama de Deus na tua vida. Por que nós precisamos manter acesa no de chama de Deus, do Espírito Santo na nossa vida? Porque o mundo está em trevas. O mundo a cada dia mais está se afundando na hipocrisia, se afundando na mentira, se afundando em coisas que realmente não transformam o caráter das pessoas. As pessoas até frequentam igrejas, frequentam religiões, têm jargões evangeliqueis, mas no interior delas mesmo há escuridão, há trevas. Elas não refletem a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque não querem receber de Deus o azeite. Eles não querem receber do próprio Criador o azeite que Deus quer dar para eles. Eles preferem qualquer tipo de coisa de azeite que é oferecido por qualquer outro Deus. Quando faz isso, o que acontece? A luz do Criador não vai refletir em você. Ela não vai se manifestar no teu interior e não vai transformar você. E aí o que acontece nessa parábola que Jesus contou aqui? Existem as tolas e as prudentes. As prudentes eram aquelas que buscavam a Deus, elas desejavam a presença de Deus, se esforçaram para ter ao Senhor perto delas, fizeram tudo o que podiam para poder conhecer o Deus que criou elas. Elas se encheram do azeite de Deus, isso é, Deus encheu elas do Espírito Santo, encheu elas da presença dele, transformou o caráter delas, transformou a personalidade delas, transformou o modo de pensar delas e os sentimentos delas por causa da comunhão delas com o azeite que Deus havia dado para eles através do Espírito Santo. Agora existem as pessoas que não fizeram isso. Essas que não fizeram isso, elas continuam com as malignidades dentro dela. Elas continuam com as coisas que não são de Deus se manifestando dentro dela. O caráter de Deus, o Espírito Santo de Deus não existe dentro delas. E Jesus diz aqui que ele virá, ele vai aparecer, e ele vai pegar e nos tirar dessa situação que nós estamos vivendo aqui na Terra e nos levar para uma vida melhor. Um reino que ele tem preparado, um governo que ele tem preparado. Só que o interessante aqui, que você pode se aperceber, é que essas virgens, as tolas, que não querem buscar ao Senhor, não querem o Espírito Santo de Deus, não querem pagar um preço para ter a presença de Deus, o que elas fazem? O que elas fazem? Elas querem se aproveitar daqueles que buscam. Elas querem se alimentar da presença de Deus que está na vida daqueles que buscam. E você acredita que existem líderes que gostam? Existem líderes de igrejas que eles gostam que o povo use o azeite deles. Eles vão até Deus, falam com Deus, recebem de Deus o Espírito Santo, recebem a unção, recebem a autoridade. Aí eles pegam o povo e deixam o povo sem conhecimento, sem entendimento, sem querer crescer no Senhor, sem ter comunhão com o Senhor, e eles alimentando o povo do azeite deles. Para quê? Para que o povo rendam graças a eles. Para que o povo coloquem eles no pedestal e eles se aproveitem do povo nesse sentido. Então existem líderes que gostam de fazer isso com o seu azeite. Eles pegam aquilo que Deus está dando para eles e ao invés de ensinarem as pessoas a buscarem em Deus o seu azeite pessoal e particular, eles compartilham o azeite deles. Eles oferecem o azeite deles. Só que o que acontece? Há um perigo nisso daí. Primeiro, as pessoas que estão compartilhando do teu azeite, estão usando o teu azeite, elas não recebem a transformação que vem de Deus. Elas não recebem o Espírito Santo que vem diretamente do Senhor. Elas estão recebendo de você. Elas estão sendo ungidas através de você. Elas estão recebendo um azeite que vem de você. E isso não transforma a vida de pessoas. Isso só faz elas serem mais acomodadas. Fazem com que elas sejam cada dia mais
paradas, porque elas não têm um mover das águas vivas dentro delas. Quando nós buscamos ao Senhor por conta própria, por voluntariedade, por esforço, pagamos um preço para ter esse azeite, damos o valor necessário a ele. Nós valorizamos esse azeite. Por quê? Porque nós vimos o que nós passamos para ter. O que nós enfrentamos para ter isso daí. O que nós tivemos que abrir mão na nossa vida para conseguir esse azeite. Agora, você acha justo, você que paga um preço para ter esse azeite, para ter essas coisas, você pegar e compartilhar do teu azeite com essas pessoas, correndo o risco de você e elas ficarem sem? Ou ao invés disso, você ensinar elas a serem discípulos de Jesus, ensinar elas a buscarem o Senhor, ensinar elas a orarem, ensinar elas a jejuarem, ensinar elas a lerem a palavra, ensinar elas a praticarem, ensinar elas a compartilhar a palavra de Deus. Você está entendendo? Você não quer ficar sem azeite, quer? Quer ficar sem azeite? Então, em nome de Jesus, coloca as pessoas que você conhece, vigia. Coloca as pessoas que você conhece para que elas busquem ao Senhor. Para que elas leiam a palavra do Senhor. Ah, mas não sabe ler, então elas ouçam a palavra do Senhor. Elas falem da palavra de Deus, elas meditem e elas pratiquem a palavra de Deus. Isto é a parte mais importante que vai garantir o teu azeite na tua vida. E vai garantir o azeite das pessoas também na vida delas. Amém? Jesus dá mais um exemplo aqui daquele servo, né, que entregou os bens, entregou os talentos aí, ó. Né? Mandou pessoas tomar conta dos seus talentos, deu para um 2, deu para um, e cada um segundo a sua capacidade, e assim por diante, deu 5. Então preste atenção também no seguinte, que quando você recebe da parte de Deus algo, quando Deus te dar algo, né, primeiro você tem que buscar para ter o azeite. Então você foi e conseguiu o azeite de Deus. Agora você está como uma pessoa comprometida com o Senhor. Você lê a palavra, você ouve a palavra, você medita na palavra, você pratica a palavra e você compartilha a palavra, correto? Agora o que acontece? Você precisa multiplicar, você precisa dobrar isso daí. Você precisa fazer com que aquilo que você recebeu de Deus gere frutos na vida das pessoas e na sua própria vida. Você não pode pegar isso daí que você recebeu de Deus todos os dias, que Deus te compartilha com você, e você enterrar essas coisas. Você não pode guardar essas coisas. Você não pode ser tímido, você não pode ser medroso, você não pode ser covarde e não defender as coisas de Deus. Muitas vezes, aí onde você trabalha, às vezes você está na política, às vezes você está na escola, às vezes você está no teu trabalho, às vezes você está com a tua família, e você fica quieto. Eles compartilham as coisas das trevas e da carne o dia inteiro com você. Eles toda hora, o dia inteiro, estão falando do que eles acham, que eles pensam da vida deles ou da vida dos outros ou das coisas. Coisas humanas, terrenas. E você fica quieto só se alimentando de coisas humanas, do azeite que eles oferecem, que é um azeite estragado. Porque é um azeite que não vem de Deus. Todo azeite que não vem de Deus, meu amado, ele acaba. Ele termina, ele finda, ele não permanece aceso, porque não vem do Criador. Então o que acontece? Quando você recebe o azeite de Deus, você precisa compartilhar esse azeite. Você precisa constantemente estar mantendo a chama acesa, para que as pessoas à sua volta possam ver Deus na sua vida, ver a palavra de Deus na sua vida, ver que Jesus existe, que Ele faz, que Ele acontece, que Ele é o cara. Você está entendendo? E não existe outro igual, não existe. Pode procurar em qualquer religião, em qualquer igreja, não existe alguém que faz o que Jesus faz. Ainda hoje, estando nos céus, à direita do Pai, hoje Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. São coisas incríveis. Então Ele te deu talentos. Ele te deu talentos, te deu visões, te deu o dom de profecia, te deu o dom da palavra, te deu o dom do louvor, te deu dons de riquezas. Não sei qual é o talento que Deus te deu, mas você precisa fazer com que esses talentos sejam para o reino de Deus.
Você tem que usar esses talentos para que o reino de Deus a cada dia mais seja divulgado na terra. Não é para trazer as pessoas para a sua religião, não. Não é para trazer as pessoas para a sua igreja. Não é para trazer as pessoas para o seu culto. Não é isso, meu amado. É para trazer as pessoas para buscarem a Deus, para glorificarem a Deus, conhecerem mais a palavra de Deus. É isto que vai garantir. Vai ter muito líder de religião aí que vai ficar com as mãos aí, ó, atadas. Vai ser lançado fora, sabe por quê? Porque eles chamam as pessoas para vir para a igreja deles. As pessoas vêm, aí eles mantêm elas prisioneiras deles, dependente deles, escravas deles, para que sirvam a eles financeiramente ou para trabalhar. Você está entendendo? Essas pessoas não estão multiplicando os seus talentos, porque o que multiplica o talento é você fazer as pessoas também buscarem talentos no Senhor. Não é você se alimentar dos talentos dela. Deus dá talento para as pessoas e você se aproveita dos talentos dela para você se beneficiar. Não faça isso. Os talentos são do Senhor. Ele quer para ele, para o reino dele. Não pertence a você. A pessoa negocia para oferecer para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, para a palavra de Deus, para que seja pregada, para que seja evangelizada, para que aconteça, as coisas à volta dela aconteçam através do próprio Senhor. Entendeu? O objetivo do talento não é você levar até um líder. Você não tem que pegar o seu talento e levar para o líder e dar para ele. E você ficar sem ter comunhão com o Senhor, sem pôr a mão na obra, sem fazer as coisas do reino de Deus. Não é isso. Você não está pagando para alguém fazer algo para você. Você não está comprando a sua salvação. Não, você precisa entrar no reino. Você precisa passar pela porta. Você precisa receber o azeite. Você precisa multiplicar esse azeite, fazendo com que outras pessoas conheçam ao Senhor, conheçam ao Deus que eles servem, e multiplique os talentos dele também, recebe azeite. E você precisa entrar pela porta. Você precisa entrar para fazer a obra de Deus também. Você está entendendo? Porque senão você vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Você não vai ser chamado de fiel. Aquele que foi fiel com aquilo que Deus te deu. Então, em nome de Jesus, Deus é o Criador dos céus e da terra. Leve a sério a tua adoração. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério os teus jejuns. Leve a sério os teus louvores. Leve a sério tudo aquilo que você faz para Deus em nome de Jesus. Se você conhece a Deus, então, por favor, não faça coisas que realmente você vá se arrepender lá na frente. Você está entendendo? Não seja negligente. Não seja negligente com aquilo que Deus te deu. Continua dizendo aqui que foi lançado, olha, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Você sabe o que significa ser lançado nas trevas exteriores? É você perder o Espírito Santo de Deus na tua vida e começar a ter demônios, espíritos malignos agindo na tua vida. Você ser atormentado por demônios. Você está entendendo? Então, não queira isso, não aceite isso. Em nome de Jesus. Não seja bode, seja ovelha. Seja ovelha. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E ele não quer bodes ao lado dele. Ele quer ovelhas. Ovelhas. Ele vai te alimentar, vai te sustentar, vai te dar tudo o que você precisa para poder multiplicar. Mas você tem que buscar nele. Você tem que depender dele. Você tem que ter a fé nele. Você tem que se posicionar diante dele para que ele te ensine e te oriente através do Espírito Santo, para que ele te guie, para que ele endireite teus passos, para que ele transforme, para que ele limpe você, ele te santifique. E o próprio Jesus fazer isso. Frequentar culto, participar de um ministério é bom, vá, faça tudo, não tem problema. Mas sem a comunhão com o Senhor você não vai conseguir atingir tudo aquilo que você realmente tem por direito, que Deus tem preparado para você. Amém? E ele termina aqui então com o modo que nós devemos agir, né?
Ele diz aqui algumas atitudes importantes, né? Diz aqui, olha, primeiro, teve fome e deu de comer. Quando se trata de comida aqui, nós sabemos que não é só alimento, comida, só alimento material. Alimento material. Quando uma pessoa se aproxima de você e ela precisa de uma palavra de Deus, ela precisa de uma direção de Deus, você tem conhecimento da palavra para poder passar para ela? Você tem evangelizado essa pessoa? Você tem dado de comer o alimento de Deus para ela? Você tem falado para ela buscar a Deus? Você tem orientado ela para que ela possa realmente saber que existe um banquete preparado para ela através de Jesus? Ou você tem se calado? A palavra de Deus diz assim que o alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus. Né? Diz aqui: tive sede de beber. Diz também que o Espírito Santo de Deus é a fonte da água da vida, lá onde você vai conseguir. Jesus estava falando com a mulher lá no poço, ele fala assim: olha, eu te darei da fonte de uma água que você nunca mais terá sede. Você está entendendo a importância? Diz que é estrangeiro e hospedaste-me. Isso quer dizer o seguinte: você faz acepção de pessoas. Você é daquele tipo de pessoa que, se não é da tua igreja, não é da tua religião, você não prega o evangelho, você deixa ela viver do jeito que ela quer, fazer o que ela quer. Ah, não, ela não tem problema não, deixa ela viver lá do jeito dela. Você não hospeda ela, você não ensina para ela o que é as coisas de Deus, você não dá um lugar para que ela possa realmente encontrar abrigo. Você vai deixar ela até quando servir a um Deus que não existe? A um Deus criado, um Deus criado por seres humanos. E você tem o Deus verdadeiro com quem você se comunica, ele fala com você, ele faz as coisas para você. Diz aqui: estava nu e me vestiste. O nu significa pessoas que são pecadoras, que têm as vestes impuras, não têm roupas brancas. Você vê as pessoas pecando, você vê as pessoas praticando as coisas malignas. O que você faz? Você fala mal delas? Você odeia elas? Você quer a morte delas? Você quer a destruição delas? Ou você tem realmente vestido elas com a roupa do Senhor? Aqui não é só roupa física que Jesus está falando, é a roupa espiritual, aquela que vai libertar ela das malignidades do mundo, das mentiras do inferno e dos pecados que o mundo prega como sendo normal. E as pessoas acham que as maldições que estão acontecendo na terra, não é por causa dos pecados que estão cometendo. É claro que é, meu querido. Cada vez que você permite que o pecado entre na tua vida, essas vestes imundas, você se veste dessas roupas imundas, você está fazendo com que a tua vida caia em maldição. E cada vez que você não compartilha as vestes que é do Senhor, as vestes espirituais de Jesus que manda a gente se santificar, mudar o comportamento, mudar os pensamentos, mudar as atitudes, cada vez que você não compartilha isso, você está deixando de vestir uma pessoa. Você não está vestindo ela. Adoeci e visitaste. Existem pessoas que elas são doentes mesmo, são doentes espiritualmente. Elas foram ensinadas a acreditar na mentira, desde pequeno. Elas foram ensinadas a viver num mundo onde Deus não existe, onde Deus não age, onde Deus não opera, onde o Espírito Santo de Deus nem ouviu falar. E elas servem a deuses que o líder dela é quem é quem faz, é quem realiza para ele. E eles seguem esse líder. Eles acreditam nele. Eles usam a roupa do líder. Eles estão doentes e ficam doentes por causa do líder. Eles visitam os líderes para ouvir o que os líderes pregam. Você precisa começar a libertar essas pessoas dessas doenças. Que doenças que são essas, Ronaldo? São doenças espirituais onde a pessoa não conhece ao Deus que ela serve, ao Deus que ela busca na religião. Aí ela se frustra, aí ela se entristece, ela passa por mortes na família, passa por doenças na família, e aí o Deus dela não faz nada. O Deus dela não age, e ela continua servindo a esse Deus. E você tem o Deus Criador do teu lado.
Prega o evangelho, fala da palavra de Deus para as pessoas na internet, fala nas redes sociais, fala nos vídeos que você tem, nos devocionais. Prega esse evangelho, ensina para as pessoas que existe cura através de Deus, através do Deus Criador. Se você orar, se você ajoelhar, se você buscar, Deus cura. Deus cura. Ele é incrível. Diz que esteve na prisão e foste me ver. Muitas pessoas também estão presas em cadeias, em pensamentos, em demônios que atormentam as cabeças delas, que fazem elas beber, que fazem elas usarem drogas, fazem elas se prostituir, fazem elas praticar adultério, fazem elas roubar, praticar corrupção. Elas vivem numa vida presas a essas malignidades. E Jesus disse assim que ele veio para trazer liberdade aos cativos. Liberdade a esses cativos que estão presos, meu amado. Presos em cadeias espirituais, eles não têm azeite, eles não têm lâmpada, eles não têm nem direção, nem sabem que Deus existe, eles são estrangeiros. Você precisa hospedar eles na casa do Senhor, você precisa ensinar eles o que é conhecer ao Deus verdadeiro, aquele que criou eles. Em nome de Jesus, faça isso com qualquer pessoa que se aproximar de você. Prega, fala do Senhor. Esteja sempre atento ao que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Ele vai falar com você. Ele vai te mandar, ele vai colocar palavras na sua boca. É isso mesmo, essas pessoas são pequeninas. Por que são pequeninas? Porque elas nem sabem o que estão fazendo, elas acham que estão fazendo certo. Na cabeça delas, elas são meninas na fé, meninos na fé. Elas foram ensinadas a praticarem essas coisas, elas foram ensinadas a acreditarem nessas coisas. São pequeninos na fé, são levados por qualquer tipo de raciocínio e doutrina. E você que conhece a palavra já tem estrutura suficiente, que tal você começar a ensinar essas pessoas, a evangelizar elas? Quando eu falo evangelizar, muitas pessoas acham que é o seguinte, é você ficar catando um monte de pessoa para pregar. Tem pessoas que são sedentas por falar de Deus para todo mundo. Ele não cria nenhuma estrutura na vida da pessoa, não dá nenhum alicerce para a pessoa. Eles ficam só procurando cada vez pessoas novas. Mais pessoas, mais e mais e mais. E aquelas que ele trouxe lá, ele não dá valor, ele não edifica elas, ele não consolida elas, ele não dá estrutura, ele não dá base para elas. Ele não faz elas terem alicerce. Meu amado, para que tantas pessoas se você não vai conseguir dar conta delas? Experimenta pegar algumas pessoas somente, faz como Jesus, 12 pessoas é o suficiente. E pega essas 12 e trabalha com elas. Evangeliza elas, ensina elas a pregar, ensina elas a crescerem no conhecimento, na palavra, na doutrina, ensina elas a lerem a Bíblia, a ouvirem a Bíblia, a meditarem na palavra de Deus, a praticarem a palavra de Deus e a compartilharem a palavra de Deus. Faça isso com 12 e depois ensina elas a fazerem o mesmo. Você vai ver como os frutos são muito melhores do que você ficar trazendo mais do que um monte de pessoa, nunca se sacia. E pessoas que vazias, pessoas que nem conhecem a Deus, estão perdidas. Aí daqui a pouco estão saindo da tua igreja, estão saindo do teu ministério, estão parando de andar com você. Por quê? Porque você não fala de Deus com elas, você só está atrás de gente. Cada vez mais pessoas atrás de dízimos, de ofertas, atrás de igreja cheia, atrás de mais cultos, atrás de mais louvores. Em nome de Jesus, quando é que você vai tomar teu tempo? Vai começar a ensinar essas pessoas a se encherem de azeite para que elas não fiquem desprovidas do azeite e sejam lançadas nas trevas? Se responsabilize por elas, comece a cuidar delas. Elas têm algo de valor e Deus tem algo de valor para elas e para você. Então faça elas conhecerem aquele que tem algo de valor para elas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos ser aqueles que são justos. Justos. Pensa como Jesus. Pensa como Jesus. É a vida da pessoa que é mais importante do que tudo que ela tem. A vida da pessoa é mais importante do que tudo que ela tem. Deus vai cobrar da gente isso, meu querido. Não pensa que vai sair de graça. Deus vai cobrar de você as pessoas que você não deixou de evangelizar. Que você falou a palavra dela e largou ela. Falou a palavra de Deus e largou ela no canto, largou ela parada.
não fez ela crescer, não fez ela amadurecer, não fez ela se tornar uma serva ou um servo de Deus e crescer no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo de valor Deus tem para dar para toda a humanidade que está na terra. Mas para que eles recebam esse algo de valor que vem de Deus, você precisa começar a compartilhar o que você já recebeu de Deus com essas pessoas. Não guarde para você. Compartilhe com todos aqueles que se aproximam de você em nome de Jesus. Algo de valor, é isso mesmo. Algo de valor que Deus tem para a vida deles em um nome santo de Jesus. Nós somos aqueles que vamos ser chamados de justos e queremos ir para a vida eterna. Vida eterna, vida eterna. É isso que você tem que desejar e buscar. Para de ficar buscando dinheiro. Para de ficar buscando um monte de gente para entrar mais na sua igreja, mais membros, mais templos, mais isso, mais palavra, mais louvor, enquanto as pessoas que você já conhece, que Deus já te demandou, você não está cuidando delas, você não está fazendo elas crescer. Em nome de Jesus, vida eterna, seja justo, seja justo. Em nome santo de Jesus, toma posse. Amém, amém e amém.